queria agradecer a sua presença, né, uma presença mais do que especial para a gente estava esperando esse dia, né, e para mim é muito bom tê-la aqui, eu vou chamar de Kika, tá? Não sei chamar Francisca. Tudo bem. Muito importante, né? Muito bom ter você aqui, né? Trazer você aqui me faz ficar perto, né? Das coisas, né? Das pessoas que eu amo. Então, eu quero te agradecer, né? Pela tua presença, tá? Você pode ficar à vontade para, né? Para falar. A gente sempre abre uns minutinhos, né? Para perguntas, uns 10 minutos, né? Até o final, para perguntas. E aí eu vou deixar você à vontade para você se apresentar. Pode ficar à vontade, tá? Mas na sua apresentação, diga que nós somos conterrâneas e que nós nos amamos. Com certeza. Obrigada, Jaque, por esse carinho todo, por esse convite, né? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Quero começar agradecendo, né, pelo convite tão especial, por todo esse carinho, né, por toda essa receptividade, né? Fazia tanto tempo que eu não era chamada de Kika, foi bom lembrar, foi por isso que tocou aqui no meu coração, né? A gente vai assumindo tantas versões na vida, né? E Kika é a minha versão jovem, mocinha acadêmica, né? Que coisa gostosa, quanta leveza. Então, né, eu conheci a Jaque na faculdade, lá em João Pessoa, eu sou paraibana, né, já me apresentando, a Jaque é minha conterrânea. Eu fiz a minha formação em psicologia na UFPB e lá também cursei o mestrado em psicologia social. Terminando o mestrado, eu mudei, recebi um lindo convite para trabalhar em Cascavel, né, no ano 2000, e estou aqui no Paraná desde então, né, faz 21 anos que estou aqui nessa terra abençoada. A minha experiência é muito na área clínica, né? Eu sou terapeuta de casal e família e atuo também como docente universitária, né? Quando eu vim para o Paraná foi justamente para dar aula na Unipar, aí em Cascavel. Tenho um carinho enorme, né, por essa cidade, pelas pessoas de Cascavel, porque foi uma cidade que me acolheu, foi aí que eu comecei a minha vida, né, como docente, e estou nessa carreira aí por 21 anos, mas Cascavel tem esse lugar no meu coração, né, por ter sido a cidade que me acolheu aqui no Paraná. Muito bom. Eu estou muito feliz de ver tantas pessoas aí e não estou vendo mais, mas ainda há pouco eu vi a Cláudia, né? A Cláudia Brito, que é da Bahia e também estudou conosco. Estou vendo lá o nomezinho dela. Muito feliz de te ver aqui, Claudinha. Que honra, né? Rever pessoas tão especiais. E para falar desse tema, né? Que é um tema que está afetando a todos nós. As perdas, né, e o luto do profissional de saúde. Eu imagino que todos nós aqui, ou pelo menos a maioria, são profissionais da saúde, né, psicólogos, médicos, eu vi que tem um psiquiatra aí, que bom, né? Então, vamos conversar, né, sobre tudo isso que nós estamos vivendo. E, para começar, eu queria lembrar assim de um mito grego, que é o mito de Quirón, né? Que o Quirón, ele era um médico, era aquele que tinha o poder de curar, e ele era também amigo dos homens. Então, o Quirón, na mitologia grega, ele foi o primeiro médico, e ele era imortal. E o Quirón, numa batalha lá dos centauros, ele foi ferido por uma flecha envenenada. E ele passou a sofrer muito com o ferimento que não sarava, e ele não morreria, né? Como ele era imortal, ele estaria condenado a viver
com aquelas dores. E aí, não suportando aquela dor, ele troca de lugar com um amigo, ele troca a sua imortalidade pela mortalidade. E aí ele pôde descansar dos seus sofrimentos. Então, eu quero lembrar desse mito, porque é um mito que retrata duas vertentes, dois lados do médico ferido, né? Do cuidador ferido. E eu quero falar hoje aqui desse lugar, né? De cuidadores que nós somos, de médicos de almas, de médicos de corpos também, né? Sabemos que tem médicos aí, outros médicos, né? Mas de pessoas que também estão feridas, né? Porque a pandemia nos coloca, né? Nos projeta nessa condição de estarmos todos no mesmo barco, todos imersos no mesmo sofrimento. Não é o sofrimento do outro apenas que a gente está lidando, é um sofrimento, né? Que também é nosso. A pandemia é um problema de todos nós, é uma dificuldade de todos nós. E eu quero conversar sobre isso, né? Desse lugar, olhando e falando de nós hoje, né? De como nós estamos, né? Vivendo tudo isso. Aí, no começo, uma pessoa já fez uma pergunta, né? Até colocou que alguém se suicidou, uma colega, e como é que faz, né? Então, é isso que a gente está vivendo, né? Todo esse sofrimento. Ô, Jaque, você vai projetar os slides ou você quer que eu projete? Eu não sei que plataforma. Vai projetar por aqui mesmo. Pode projetar, né? Então, pode começar aí. Eu fiz os slides porque eu sei que tem muita gente que gosta, né? Uhum. Mas eu só quero dizer que eu não vou me prender muito aos slides, eu vou disponibilizar, já que pode passar para vocês. Não quero ficar muito engessada, porque às vezes a gente quer correr com o conteúdo e eu quero fazer uma espécie de bate-papo, né? Quero apresentar algumas reflexões e para depois a gente conversar, tá bom? Eu não tenho experiência dentro de hospital diretamente, né? Eu não estou dentro do hospital. Eu estou do lado de fora, ouvindo, né? Há muito tempo, eu sou psicóloga já há 23 anos e acompanhei muitas pessoas nesse tempo aí no processo de fazer a passagem, né, de morte. Sempre estive na clínica desde o primeiro dia da minha formação, sempre estive na clínica. Nunca quis atuar em outra área. E hoje, mais ou menos 50% da minha clientela é composta por psicólogos. Atendo muito psicólogo. Nesses mais de 20 anos aí no ensino superior, há 20 anos eu atuo como supervisora de estágio, né? Então, estou diretamente envolvida na formação de psicólogos, então eu imagino que por isso eu atenda tantos psicólogos. Então, atendo psicólogos que estão dentro dos hospitais e eu atendo muitos médicos, residentes e estudantes de medicina. Eu imagino que 50% da minha clientela é psicólogo, uns 40% são médicos e residentes e alunos de medicina, e uns 10% são pessoas normais, né? Advogados, professores, enfim. Então, uma maioria esmagadora de profissionais de saúde. Então, eu fico muito feliz por isso, né? E me sinto muito à vontade para falar desse tema, né? Perdas e luto, né, do profissional de saúde. Pode ir passando, já que eu já fiz essa parte aí, né? Eu começo com essa reflexão de que nós somos seres finitos, né? Ajudando outros seres finitos a lidarem, né, com a sua finitude. Estamos todos no mesmo barco e somos também, né? Relembrando de novo aí o mito do Quiron, o ferido, né? Somos os feridos e somos também aquele que é o instrumento de cura. Estamos experimentando na pele, né, as duas vertentes, os dois lados. Pode ir passando, Jaque.
Então, a pandemia da Covid, né, provocou muitas mudanças, né, no estado emocional da população, de todos nós, colocando em risco a saúde mental, a ponto da Organização Mundial da Saúde estimar que 1/3 ou metade da população mundial poderia desenvolver distúrbios psicopatológicos. Então, essa foi uma estimativa da OMS no começo da pandemia, de que até metade da população poderia sofrer de distúrbios psicopatológicos caso não fossem desenvolvidas algumas ações, né, de acolhimento, ações que ajudassem as pessoas a lidarem com essas dificuldades. Porque nenhum de nós, né, minha gente, nenhum de nós que está aqui viveu uma pandemia antes. Então, a pandemia trouxe mudanças gerais no nosso estilo de vida, no jeito de viver, né, no jeito de se relacionar, no jeito de trabalhar. De uma hora para outra, nós precisamos nos adaptar. Estamos ainda, né, Jaque, aí na tentativa, a gente não pode dizer que se adaptou 100% ainda. Eu vejo muita gente sofrendo com essa forma de trabalhar. Eu atendo muitos alunos e alunos de medicina e alguns me dizem, eu não estou aprendendo nada, né? Eu estou desesperado, eu não aprendo no online. Então, outros dizem que sim, que está tudo bem, que se adaptaram, mas uns sofrem muito. Professores também têm sofrido bastante. Eu sou professora e, assim, posso falar o que aconteceu, né? Na minha experiência, nós chegamos na faculdade um dia e eu já estava lá e tinha um decreto de que não teria aula e fomos para as nossas casas e sem nenhum treinamento nós precisamos aprender a utilizar as plataformas. Eu nunca tinha utilizado, eu aprendi sozinha, né, quebrando a cabeça, sozinha porque a gente não podia encontrar ninguém. Então, utilizando as plataformas, se comunicando, né, com os colegas, claro, mas ali tentando sozinha para utilizar as plataformas. E aí, praticamente, nos tornamos em youtubers, né? De uma hora para outra, porque tinha que gravar vídeo e postar. Enfim, eu sei que algumas pessoas se adaptaram bem, mas outras não. Então, muita gente sofreu muito. E muita gente ainda está sofrendo, né? Com as consequências de tudo isso. E aí, muitas perdas, muitas pessoas perderam seus empregos, nós começamos a receber notícias, né, de todos os lados, das dificuldades econômicas que viriam pela frente. Enfim, praticamente a gente viveu uma espécie de pânico, né? Então, essa estimativa que a OMS fez, ela fez considerando toda essa situação de insegurança, né, que todos nós vivemos, porque mesmo quem não foi afetado diretamente, vamos pensar que mesmo quem se adaptou, quem gostou, mas está ouvindo, né, do sofrimento de outras pessoas, todos nós conhecemos alguém ou que perdeu o emprego, que está passando necessidade, ou que foi entubado, que está no hospital, ou que morreu, né, alguém que perdeu familiares, enfim. Então, esses sofrimentos, esses distúrbios que a OMS previu, eles estão, em grande maioria, relacionados às perdas e aos lutos, a essa percepção de insegurança que todos nós estamos vivendo, né? Então, assustadoramente aumentaram os índices de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e os casos de suicídio que nós temos ouvido frequentemente, né? Então, como eu coloquei antes, né, a nossa vida mudou totalmente, o jeito de viver, o jeito de trabalhar, o jeito de se relacionar. Quantas pessoas, né, que amamos, nós não vemos há tanto tempo, né, há tantos anos, enfim. Como eu falei, eu atendo muitos profissionais da saúde e um deles ficou meses morando numa edícula no fundo de casa. Outro passava num apartamento que estava vazio, tomava banho, trocava toda a roupa para poder ir para casa. Uma das pessoas que eu atendo, que ela é residente num dos hospitais aqui em Londrina, ela é de Curitiba,
e ficou meses sem ver os pais, sem poder voltar para casa, porque não existia vacina e ela não podia levar esse risco, né, para os pais que já eram de idade, enfim. Então, mudou muito o nosso jeito de viver, né, de fazer tudo e até de morrer, né? E é aí que eu quero chegar. Porque nós vamos falar de luto, as pessoas estão morrendo sozinhas, né? Nós vivemos a era da morte solitária, em que as pessoas morrem sozinhas, sem funerais, sem despedidas, sem abraços. E nós, assim, uma situação que é muito delicada para mim, eu imagino que é para a maioria de vocês, é o fato de a gente não poder amparar aqueles que sofrem. Eu já perdi duas pacientes na clínica, e muitos dos meus pacientes perderam, né, seus queridos, e em outro momento eu iria no velório, né? Um paciente que está comigo há tanto tempo, perdeu a mãe, que é uma pessoa muito ligada, enfim, e eu não fui no velório da mãe dela e também não a abracei. E tantas pessoas próximas que a gente sabe que perderam, e assim, a gente não tem velório, né? Então é tudo muito arriscado. Então é muito difícil. Assim, nós estamos lidando com essa morte e, inevitavelmente, nós profissionais de saúde, nós olhamos para a nossa morte, né? Para as nossas finitudes também. Não é a morte do outro apenas, é a nossa morte. E ela tem chegado, né, tão perto de nós, né? Eu tenho uma colega na clínica que ela perdeu o pai e a mãe num período de 15 dias. Então, não tem como a gente não se afetar, né, a tudo isso. Todas essas questões, elas nos atravessam muito. E o que a gente faz, né? Como que a gente lida com isso? Nós estamos vivendo nesse contexto muitas perdas e aí muitos lutos. E o que é o luto, né? Quando a gente fala de luto, normalmente vem à nossa cabeça a perda de alguém querido, né? Normalmente isso vem luto, morte, mas não necessariamente. O luto, ele pode vir, como a gente vai ver aqui mais adiante, não só por conta de uma morte física, mas por separações. Então, nós temos vivido perdas e lutos, ainda que nenhuma morte concreta tenha nos afetado, né? O luto, ele pode ser definido como uma reação emocional diante da percepção da perda de vínculo com algo ou alguém significativo. Então, é a percepção de perda de um vínculo, que não necessariamente pode ser com uma pessoa, pode ser com algo, pode ser com uma coisa, pode ser com um objeto, pode ser com uma cidade, né? Enfim, uma mudança de vida. Essa semana eu atendi uma pessoa que estava em profundo sofrimento porque tinha vendido uma caminhonete. E ele me falava, não é a caminhonete em si, parece que ele estava envergonhado de sentir aquela dor, e ele dizia, não é a caminhonete em si, mas o motivo que me levou a vender, por conta da dificuldade financeira. Eu até legitimei, pode ser pela caminhonete sim, você tem apego, você gosta, né? Estava com ela há tanto tempo. Então, se permita sofrer por isso. Então, essa percepção de perda de um vínculo com algo ou alguém significativo, não é apenas quando acontece uma morte, né? É normalmente caracterizado por sentimentos de profunda tristeza, vazio, insegurança e instabilidade emocional. Então, um luto normalmente envolve uma situação de tristeza, porque se você perdeu algo, mas você não tinha um vínculo significativo e não existe um sofrimento ali, né? Não é um luto. É um processo natural na vida do ser humano, tendo em vista que somos seres finitos e em constante processo de evolução. Então, a morte sempre esteve presente na nossa vida, né? Isso é fato. Especialmente vocês que estão dentro dos hospitais. Provavelmente lidam com isso todos os dias, né? Todos os instantes. Mas agora, né, reforçando, tem sido diferente, porque a morte não está apenas
nos hospitais. Nós temos um inimigo invisível que pode estar em qualquer lugar. E isso nos assombra, né? Então, a sensação de morte ou de perda ocorre também, como eu disse, está inerente ao nosso processo de desenvolvimento. Ela acontece, inclusive, nas nossas fases de desenvolvimento, né? Pode projetar, já que esse slide seguinte, né? Então, nós passamos por sucessivas crises durante o nosso processo vital. A criança, quando bebê, ela é apegada à mãe, à casa, e chega um momento que ela precisa ir para a escola. Então, já existe algumas crianças, elas sofrem muito com essa mudança, né, nessa elaboração aí desse vínculo do ir para a escola. Ir para a escola, para algumas crianças, é vivido com muito sofrimento, como se ela estivesse perdendo a mãe. É muito comum a gente ver as mães acompanharem as crianças, ficarem na escola, até fazer esse processo de transição. Depois da infância para a adolescência, né, tem aquela vivência dos lutos, como alguns autores colocam, que a criança precisa deixar os brinquedos, precisa deixar o corpo infantil, os pais infantis, e ela passa para um outro estágio. E da adolescência para a idade adulta, e nós vemos tantas crises, né, de pessoas que não querem viver como adultos, que se recusam a assumir as responsabilidades, porque cada etapa da nossa vida exige que a gente abra mão, que a gente se despeça daquele estágio anterior. Então, entrar no mundo adulto implica em muitas responsabilidades, e eu, como clínica, vejo muito isso. Muito sofrimento, muito mesmo, de pessoas adultas que sofrem porque têm medo das responsabilidades, têm medo de assumir tudo que envolve o mundo adulto, medo de se relacionar, de casar, de ter filho, de ter que suprir necessidades da casa, enfim. São N medos. E então tudo isso a gente entende como lutos. E o envelhecimento, né? Nem se fala quantas pessoas sofrem quando elas percebem que estão entrando aí numa fase de envelhecimento. E na sociedade, como nós queremos negar o envelhecimento? Diga-se de passagem, o sucesso, né, das empresas, das indústrias de cosméticos que prometem retardar o envelhecimento e nos garantir a juventude eterna, com a sua força, com a sua beleza. Então, nós negamos alguns desses processos, mas são processos em que vivemos esses lutos, e isso a gente chama de morte em vida. Então, a morte, ela está presente na nossa vida desde o momento em que nós nascemos. É natural, esse processo natural, né? Não é natural do jeito que está acontecendo, mas esses processos evolutivos, eles fazem com que a gente viva sensações de morte, né? A gente lide com esses lutos. Então, a morte, ela é sempre lembrada, e ela é lembrada também de uma forma disfarçada ou mascarada em situações que são acompanhadas de festa, como nos casamentos. Eu já fui em casamentos em que parecia que os pais estavam levando a filha para o cemitério, né? Assim, e era um casamento que era aceito, enfim, mas a perda, o fato de estar entregando a última filha, ou casando a filha, faz com que as pessoas sintam essa experiência de separação. Entrada de filho na universidade, né? Nascimento de filho. Quantas mães vivem um processo de luto porque não tem mais aquela barriga, perderam o vínculo, o filho agora está fora. Enfim, então são todas experiências que nos fazem vivenciar esse processo de morte, né? Também. Mas mesmo assim a gente tem tanta dificuldade de viver, né? Então, só quero falar um pouquinho aí dessa questão dos impedimentos, né, ou privações decorrentes de algumas doenças que são vividos também como processos de morte, que algumas pessoas não aceitam e até falam, eu preferia morrer do que viver com essas sequelas ou com essas consequências tão ruins. A hospitalização também pode ser sentida como uma morte.
pode ser vivida com tanto sofrimento, a separação dos seus objetos, a separação das pessoas, enfim. Eu já tive muitos grupos de estagiários fazendo trabalhos dentro de hospitais, né, com crianças, com pessoas que estão hospitalizadas, e quantas vezes, especialmente as crianças, elas sofrem tanto, porque tem essa dificuldade, né, de separação, de entender o que ela está fazendo ali, né, naquele hospital. Pode ir passando, Jaque, vi que o nosso tempo está correndo. A vivência do luto na pandemia, né? Então, o que a pandemia fez, tudo isso já existia na nossa vida, né? A morte, esses lutos, não é uma coisa nova. Mas o que aconteceu? A pandemia nos colocou, né, em contato com a nossa finitude e nos forçou a olhar para as nossas vulnerabilidades. Nós nos damos conta do quanto somos vulneráveis. Apesar de sermos profissionais da saúde, parece que estamos ali, né? Damos força, estamos na linha de frente, mas aí a gente começou a olhar para isso, para esse aspecto que eu também, nesse momento, estou ferido. Eu gosto dessa frase do Paul Tillich, que está no livro A Coragem de Ser. Ele diz assim, eu acho que essa frase traduz exatamente o que nós estamos sentindo, então, ultimamente, eu tenho usado muito essa frase. Nada é terrível nas coisas, exceto o medo. Porque não é a morte ou a privação que é uma coisa terrível, mas é o medo da morte e da privação. Porque a morte sempre esteve aí. Ela sempre foi uma possibilidade, não foi? Não é algo novo. Mas por que agora nós estamos com tanto medo? Muito mais do que antes. Eu atendi pessoas que já sofreram muito mais com o medo do Covid do que aquelas que pegaram Covid e não morreram. É evidente, tem as que pegaram e morreram, enfim. Mas muitas pessoas que têm sofrido horrivelmente com medo, a ponto de travar as mandíbulas, né, de sentir dores e não conseguir lidar com o medo, que tem vivido há meses, né, com o medo. Então, segundo o Paul Tillich, o que mais nos faz sofrer é o medo. E é o que nós estamos vivendo, né? Estamos todos aí submersos a essa onda de medo. Pode passar, Jaque. A essa onda de medo que nos rodeia. Então, é medo do quê? Do que nós temos sentido tanto medo? Lógico que o medo da contaminação, o medo de morrer, o medo de contaminar as pessoas a quem amamos, o medo de perder os empregos, o medo de ser esquecido. Enfim, são N medos, muitos e muitos medos. Medo de perder um lugar no mercado de trabalho, esse é um medo muito, que tem sido muito frequente. Precisamos nos adaptar a esse novo mundo, mas o que nós precisamos fazer? Muitas pessoas com muita ansiedade por conta de todos esses medos. E aí, em contrapartida, nós vivemos essa era das good vibes, né? O que é isso, era das good vibes? Uma ditadura da felicidade, né, minha gente? Que nós, agora nem tanto, mas antes da pandemia, era muito isso que a gente via, somente. Hoje a gente vê luto, né? Muito tem se falado dos lutos, do sofrimento, é inevitável. Mas existe ainda um movimento aí, que eu digo, inclusive, que é de uma positividade tóxica, que anula o sofrimento, que é como se dissesse para a pessoa, não, você tem que passar por cima disso e você tem que ser feliz. É a felicidade a qualquer preço. E aí, né, a gente vê muito isso nas redes sociais, onde as pessoas estão lá só mostrando os belos sorrisos, né, como se não tivesse espaço para o lamento e para o sofrimento. Então, a pandemia chega num cenário como esse, onde não existe espaço para o lamento e para o sofrimento. Nós não temos estrutura, a verdade é essa, né? Para lidar com os lutos, com o sofrimento. Nós não fomos preparados para isso, gente. Por isso, eu parabenizo, né, a ação aí, a iniciativa aí do hospital de discutir sobre esses temas, né, dessas aulas. Eu assisti algumas e vi como vocês estão discutindo temas interessantes. Né? A gente precisa aprender a lidar com essas questões. E eu, com muita tristeza, eu constato, né, nas redes sociais, um movimento de alguns psicólogos que dão diquinhas
para que a vida seja simplesmente linda e colorida, né? Assim, é mentira, gente. 5 passos para vencer a ansiedade não existe. 5 passos para você ter uma vida feliz é mentira. Não existe. Então, a gente precisa acordar, né? Nós precisamos ter consciência, ou conhece-te a ti mesmo, está valendo. A gente precisa passar por um processo de autoconhecimento, saber aquilo que nos afeta, saber onde é que dói e conseguir administrar tudo isso. O luto, as perdas, elas doem, né? É difícil, a gente tem que lidar com isso. Precisa ter um tempo para o lamento também, para o entendimento. Essa semana eu atendi uma pessoa que ela estava extremamente sensibilizada, porque ela é tia de 2... Ela não é tia biológica, mas ela cuidou de alguns irmãos, e 2 desses rapazes, eles estão na UTI, e um deles está desenganado. E um tem 35 e o outro tem 31 anos. São jovens, os 2 na UTI, ela estava desesperada, sofrendo, e chegou na consulta se sentindo muito culpada, porque alguém disse para ela, não, você não é mãe dele, sai desse lugar, você está sofrendo por isso. Não pode encarar as coisas desse jeito. Então, em se tratando de luto, a gente não tem preparo, né? Eu quero dizer, a gente, eu sei que vocês são preparados, mas o que eu quero dizer é que normalmente não existe um preparo para isso. A faculdade fala pouco, e a gente precisa ir por conta, né, por fora, buscando esses espaços para se preparar para acolher essas dores, porque a bem a verdade é que a população não sabe acolher as dores. As pessoas ouvem as dores, os sofrimentos e querem imediatamente dar um alívio, né? Fazer com que a pessoa pare de sofrer. E ela precisa dizer quantas pessoas têm um luto demorado, que não, mas olha, você já tinha que ter superado isso. Então, o luto, ele tem um tempo para cada pessoa. Vai depender das questões, vai depender das características do vínculo. Então, não é o mesmo tempo. E a gente precisa ter escuta, precisa saber acolher esses sofrimentos, né? Então, a gente não tem dado espaço, na verdade, não tínhamos, até a pandemia, né? Parado para pensar mais detidamente sobre essa questão da finitude. O Viktor Frankl, ele diz que a consciência da finitude, ele nos leva a fazer escolhas mais responsáveis e nos impulsiona, né? A consciência da finitude é que nos ajuda a significar a vida. Porque nós sabemos que não temos todo o tempo do mundo e nós precisamos usar esse tempo de forma responsável. O que eu faço com esse tempo que eu tenho? O que eu quero deixar aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? Não é o que eu quero levar daqui, mas o que marca eu vou deixar? Qual é o meu legado para esse mundo? Então, pensar que nós somos finitos nos leva a agir de uma forma que faça muito mais sentido. O Mitch Albom, também no livro A Última Grande Lição, gente, eu tenho um amor por esse livro, eu ganhei de uma aluna de Cascavel. Eu tenho esse livro faz alguns anos. A Última Grande Lição é um livro muito especial, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler na vida. E tem também o filme, tá? Tem ele completo no YouTube, não tem na Netflix, mas no YouTube você pode assistir na íntegra, vale a pena, gente, é uma lição de vida, a última grande lição. Então, ele diz que nós não temos experimentado a vida em plenitude pelo fato de não pensarmos na morte. Então, segundo ele, quando nós aprendemos a morrer, nós aprendemos a viver. Aprender a morrer, né? Uma época um aluno me falou, professor, você fala muito de morte. Hoje nem tanto, mas teve uma época que eu falava muito, né? Já várias vezes usei esse filme nos congressos, discuti, enfim. Mas falar da morte é falar da vida. Nesse mesmo filme, no livro, né? O autor fala que se nós tivéssemos um passarinho pousado no nosso ombro e perguntássemos para ele todos os dias, é hoje que eu vou morrer? A gente viveria diferente. É nesse sentido que ele diz, a morte vai acontecer. Então, olhe para ela como uma realidade, mas não com medo, como uma companheira constante.
como uma companheira que está fazendo esse trajeto com você e que um dia, suavemente, né, vai acontecer. Ela não é uma inimiga. O problema é esse, que a gente olha sempre para a morte de um jeito muito ruim. E humanamente é ruim, né? Humanamente é difícil olhar para a morte, porque a gente quer sempre viver eternamente e sempre ser feliz, né? E a morte, às vezes, ela vem carregada de sofrimento, mas nem sempre. Depende muito de como a gente vive a vida. Uma das médicas que eu atendo, ela é paliativista. Então, ela cuida dos pacientes que estão simplesmente esperando a morte. E ela me disse assim, esses dias, me contando o caso de um cliente que ele está esperando a morte e ele está escrevendo sobre a vida dele. Ela fala, ele é de uma leveza, de uma alegria. Quanta vida existe ali, naquela pessoa que está vivendo os seus últimos dias. Enquanto que outros nem estão em estado terminal, e a gente sente o peso, a dificuldade, a gente entra e vê que não tem contato com os filhos, que está vivendo aquela experiência de uma forma terrível. Então, a morte ela vai ser vivenciada muito, né, de acordo com como nós vivemos essa vida. Lógico, se vivemos uma vida cheia de rancores, cheia de mágoas, cheia de brigas, na hora de fazer essa passagem, não vai ser leve. Mas quem cumpriu a missão, quem tem a ideia de que vivi uma vida cheia de significado, agora eu posso ir. É por aí. Muita coisa para falar, meu Deus. Agora que eu estou vendo que nós só temos mais 10 minutos. Olhe passando, Jaque. Então, como já coloquei, né, que a pandemia nos coloca em contato direto com a finitude, e tem um aspecto muito importante que a pandemia nos joga, né, direto com essa certeza de que nós não temos controle sobre os acontecimentos futuros. Gente, isso é muito difícil para o ser humano. A gente ter a certeza de que a gente não tem controle. Não tem o controle de nada. Mas por que as pessoas estão tão ansiosas hoje? Porque elas querem o controle. Se nós aprendêssemos isso, que nós não temos o controle sobre o futuro é incerto, não existiria tanta ansiedade, gente. Porque a maioria das pessoas que eu atendo que são ansiosas, e são 99,9%, elas têm problema com o controle. Elas são ansiosas exatamente por isso. Porque não vivem o hoje, querem viver o que está lá no futuro, está no futuro para hoje. Porque quer controlar, porque quer que aconteça do jeito que eu quero. Isso é muito do ser humano, né? Então, o Edgar Morin, ele é um sociólogo que eu gosto demais, esse cara é muito sábio, vale muito a pena ler o Edgar Morin. E ele diz, viver é navegar no mar da incerteza, através de ilhotas e arquipélagos de certeza. Então, quando eu olho para essa frase dele, eu penso exatamente isso. De fato, é muito, muito difícil, né, ser jogado ao mar. Imagina estarmos largados no mar à deriva, a gente tem a sensação que não sobrevive. Então, se você está no mar à deriva, o que você quer? Quer agarrar alguma coisa, né, que te dê segurança. Então, é normal do ser humano querer se agarrar em alguma coisa que dê segurança. E a gente agarra em quê? No nosso conhecimento, no nosso plano de saúde, no nosso dinheiro. Por isso que a gente quer ter o controle. Porque é muito difícil viver essa incerteza. Só que o Edgar Morin, ele diz assim, nós temos obrigação de prepararmos as nossas gerações futuras para lidar com a incerteza. Quem tem filho deveria se preocupar com isso, de orientá-los a lidar com a incerteza. Porque o que os pais fazem? É o inverso, né? Os pais têm um sentimento, que é uma coisa linda também, mas os pais têm um sentimento de onipotência que é incrível. Querem cercar os filhos de todos os cuidados. Não sei se você se tornou uma mãe assim, viu, Jaque? Mas eu vejo muito disso. Os pais querem garantir tudo, né? Para que os filhos não sofram consequências ruins. E aí, o que a gente faz? A gente não prepara as pessoas para a incerteza.
Então, e nós profissionais? Como que isso está na nossa vida? Será que eu sei lidar com a incerteza? Por exemplo, eu estou caminhando com um cliente que não sabe aonde ele vai, não sei onde isso vai dar. Como que eu lido? Eu espero o tempo dele ou eu quero fazer alguma coisa? Eu cobro dele, porque eu vejo que tem psicólogo que faz isso, né? Que cobra uma atitude, que põe o cliente na parede, que cobra que ele reaja de alguma forma, porque nós não sabemos esperar, né? Essa é a verdade. Então, como humanidade, nós precisamos encontrar novos caminhos e alternativas de superação. Para isso é importante lembrarmos que nós, embora sejamos cuidadores, nós temos o direito de sofrer e de receber cuidados. Então, assim, primeira lição para nós, profissionais de saúde, que estamos vivendo tudo isso, que estamos sofrendo tanto. Nós temos o direito de sofrer, ok? E nós devemos buscar socorro para nós também. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos feridos, como que nós vamos cuidar dos outros, né? Nós precisamos sim ter as nossas válvulas de escape. Nunca foi tão necessário fazer terapia, fazer supervisão, nunca foi tão necessário achar uma forma de extravasar, de ter os seus momentos de lazer. Ah, eu não posso sair de casa, dá um jeito, acha o seu jeito. Eu sei que não existe receita pronta que sirva para todo mundo, mas cada um pode achar o seu jeito. Então, muitos questionamentos têm sido feitos. Como que eu faço para sobreviver a tudo isso? Como superar tantas dificuldades? Como manter a sanidade? Uma das frases que eu mais ouvi no começo da pandemia foi: eu vou enlouquecer, eu vou surtar. Como elaborar os nossos lutos em meio a tantas mortes? Como que eu faço com a minha dor? Porque olha que delicado, gente. Nós aprendemos em todo o tempo de faculdade que nós devemos recolher a nossa dor para ouvir a do cliente, né? Faz parte da nossa formação isso. Porque se eu estiver sofrendo, chorando e sangrando, como é que eu vou ter suporte para o outro? Então, é delicado para nós. Como sobreviver e ajudar pessoas a sobreviverem? Quem sobreviverá a esse mundo do futuro? E aí, com todas essas questões, eu achei não, né? Mas eu tenho usado muito um livro do Carl Rogers, que eu já tenho desde a minha época de faculdade, que é Um Jeito de Ser. Eu amo esse livro. O Rogers tem um capítulo nesse livro que eu sempre digo que é um capítulo profético, é o capítulo 8, onde ele fala o mundo do futuro e a pessoa do futuro. Esse livro foi escrito na década de 80. E ele descreve com precisão o tempo em que nós estamos vivendo. E ele faz uma pergunta exatamente assim: quem sobreviverá a esse mundo do futuro? Que características a pessoa do futuro deve ter? E aí eu puxo isso hoje para nós, profissionais que estamos feridos, sofrendo, vivendo tudo isso. O que a gente precisa desenvolver? As pessoas perguntam para mim: o que eu faço, né? Alguém fez uma pergunta lá no começo: o que eu faço com a minha equipe? O que faz? Então, isso que a gente vamos pensar em algumas alternativas. Não existe receita pronta, né? Mas existem algumas diretrizes que a gente precisa buscar para a vida da gente. Então, o Rogers, nesse capítulo, ele destaca 12 características que a pessoa do futuro deve desenvolver para sobreviver, para ter sanidade, né? Eu vou falar apenas de 5 por uma questão de tempo, e vou falar rapidamente, né? A primeira que ele coloca é a abertura a novas experiências. Então, gente, o que nós estamos vivendo? Quem tem se adaptado é quem tem abertura para o novo. O novo só pode surgir quando a gente se despede do velho, tá? Por mais que tenha sido bom, mas não existe mais. Só tenho isso hoje. Então, eu não posso ficar brigando com isso, com essa possibilidade que eu tenho hoje. Só tem isso para fazer? É o que dá? É o que tem para hoje? Então, se abra e faça. Então, o que dá para fazer hoje é uma palestra online? Faça e faça o seu melhor. Então, não fique chorando, porque era tão bom. Era bom e pode ser que ainda seja. Mas, às vezes, a gente se agarra muito ao que foi e não abre e se recusa a construir um novo olhar para a realidade. A gente precisa, gente, é uma realidade dura e cruel, mas a gente precisa desenvolver um novo olhar.
a gente precisa juntos achar novas formas de viver. Isso é um ponto, né? Teria mais coisa, mas por uma questão de tempo, vamos adiante. O desejo de autenticidade, as pessoas precisam ser verdadeiras. Então, não cabe a gente ficar achando que, não, eu preciso negar, eu preciso esconder meus sentimentos, porque eu sou uma psicóloga ou eu sou um médico. Ok, se você não negar e você tiver suas válvulas, você não precisa chorar na presença do seu cliente. Mas se você começar a entrar nessa de que você tem que ser sempre forte, se você for entrar nessa das good vibes, que tem que estar sempre feliz, o mundo está caindo, você está sorrindo, uma hora você não vai mais dar conta. Pode ter certeza disso. É como um elástico que você vai esticar tanto e uma hora perde a força. O desejo de intimidade. Intimidade a gente pode ter com pessoas, mesmo não estando juntas fisicamente, né? Eu tenho dito sempre, gente, distanciamento social é uma coisa, distanciamento físico é uma coisa, né? Isolamento é outra. Você não precisa estar isolado das pessoas que você ama. A gente precisa dar um jeito, de alguma forma. Ah, mas não é igual, mas pode ser bom também. A minha mãe fez 80 anos no ano passado. O sonho dela era reunir todos os filhos, que ela tem filhos em São Paulo, filhos no Paraná, filhos em diversas partes. E eu tinha passagem comprada para ir para lá. Lógico, não fui, né? Foi em abril do ano passado, no pior momento. Então, nós fizemos uma live. E toda a família participou, todos os netos. Então, ela curtiu, assim. Não foi igual, não teve abraço, mas foi um jeito da gente demonstrar o amor por ela. Então, assim, encontre suas formas. Quando a gente quer, se a gente tem abertura, a gente precisa cultivar a intimidade, porque nós somos seres sociáveis, nós precisamos de amor. O amor é uma necessidade intrínseca ao ser humano. O desejo de amar e de ser amado faz parte. Então, a gente precisa cultivar isso. A dedicação a causas e pessoas. Então, muitas pessoas têm suportado essa dificuldade toda na pandemia por causa de uma dedicação, de uma missão. É meu compromisso. Um dos médicos que eu atendo, ele agora ele saiu, mas estava no hospital de campanha, numa cidade do interior do Mato Grosso. Ele me descrevia um cenário de guerra. E um dia ele me disse, eu não aguento mais, eu vou jogar a toalha, não sei o quê. E no outro dia ele me escreveu dizendo, eu fiquei, porque eu lembrei do compromisso que eu tenho com a medicina, daquilo que um dia me fez querer ser médico. E eu decidi ficar. E quando ele tomou essa decisão, as coisas se tranquilizaram. Ele parou de brigar com aquela realidade. É numa guerra que nós estamos, então eu vou para a guerra como um soldado. E esse amor, esse compromisso. Depois ele conseguiu uma transferência, estava cansado, pegou Covid, também ficou debilitado, e aí hoje está num setor mais tranquilo, mas ficou mais de um ano, né? Por amor a uma causa. Então a gente precisa ter dedicação às pessoas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. E por último, gente, o Rogers coloca a espiritualidade. E por último mesmo, né, que eu quero encerrar com isso. Quando ele fala de espiritualidade, ele não está falando de uma religião. Espiritualidade é diferente de ser religiosa. Eu atendo muitas pessoas religiosas que não são espirituais. Eu sempre digo isso. Então, a espiritualidade aqui que ele coloca é ligado à busca do sentido pela vida, à busca do estético, à busca do belo. E, especialmente, ele coloca a pessoa que tem uma espiritualidade, ela se desprende desse real, desse material e desse concreto. Através da espiritualidade, a pessoa consegue transcender. E o Vitor Frankl também fala disso. Ele fala da nossa dimensão noética, que é uma dimensão espiritual que existe no ser humano, que nos faz transcender. Que diante de um momento caótico, quando não existe mais nada, essa dimensão nos ajuda a olhar para frente, para o futuro, a não olhar apenas para as consequências, mas transcender, né? E ver esperança. Então, através da transcendência, a gente consegue ter esperança. Se não tivermos esperança nesse momento, nós iremos sucumbir.
Então, olhar para tudo isso, né? Para o sentido da nossa vida e ter esperança. Entender que nós vamos, quando a pandemia passar, nós vamos renascer num novo mundo. Tudo novo, um novo normal. Não vai mais ser igual, gente. É a realidade, não tem mais como negar. Mas nós precisamos acreditar que, como humanidade, nós precisamos ser melhores. Nós precisamos, principalmente, entender que nós somos humanos, nós somos finitos, que as pessoas também são, e que juntos nós podemos encontrar novas formas de viver e de fazer essa travessia. Tá bom, minha gente? Eu sei que teria até mais coisas para a gente falar, né? Esse tema é muito instigante, porque estamos falando de nós. Aí estão algumas das referências que eu utilizei. Muito do que eu coloquei aqui está num artigo meu que vai sair, mas que ela não foi publicada ainda, não coloquei na referência, mas em breve divulgo aí pelas redes sociais e tenho pensado, né, estou com um projeto aí de ainda esse ano fazermos um workshop, né, a respeito desse tema que tem atravessado a todos nós, tá bom? Então, um beijo no coração de todos, muito obrigada pela atenção, e aí, se quiserem, eu estou à disposição para que a gente possa trocar ideias, também me encontram facinho nas redes. Vamos falando, gente, nós precisamos ter essa rede de apoio para nós, profissionais, tá bom? Com você, Jaque. Kika, obrigada, muito boa a sua palestra, né? É sempre muito bom ouvir você, ler as coisas que você escreve, né? Você, de certa forma, traz, né, um alívio, né, para a gente, na tua fala, né, nas possibilidades que a gente precisa encontrar, né, para lidar melhor com os nossos sofrimentos, com as nossas dores, porque muitas vezes a gente, quando profissional de saúde, dentro, né, do ambiente hospitalar, às vezes a gente não se permite, né, e quando se trata de psicólogo, menos ainda, né, até porque a equipe nos vê com outro olhar, parece que a gente é imune, né, à dor, parece que a gente é imune ao sofrimento, né, e muitas vezes isso acaba sendo uma dificuldade, né, para a gente poder acolher as nossas dores e os nossos sofrimentos, né. Sim. Muito obrigada, né, pela tua fala, muito obrigada, né, por você trazer tanto conhecimento, pelas dicas de leitura, né, maravilhoso. E aí eu vou abrir para o pessoal, não sei se alguém tem alguma pergunta no pessoal que está online. Tinha uma pergunta que alguém fez no começo, né? Ela comentou que alguém da equipe, não sei se ela ainda está aqui. Ela falou, minha pergunta já foi respondida, eu acho. Ah, já foi? Que bom! Tá, então eu vou te fazer uma pergunta, né, pensando aqui no nosso contexto. Primeiro porque, assim, dentro disso que eu coloquei, né, o profissional de saúde que muitas vezes não pode, né, e não trazer a sua vulnerabilidade, não pode se sentir vulnerável dentro do contexto de pandemia, dentro do ambiente hospitalar, né, a gente já percebe essa dificuldade independente da pandemia, né, o hospital é um lugar de muito sofrimento, de muita perda, né, de muitas mortes, e a gente parece que acaba, para enfrentar essa situação, naturalizando todo esse sofrimento, naturalizando essas mortes. Eu acho que esse é um mecanismo muito próprio dos profissionais de saúde, né? Eu sempre falo assim, às vezes a gente vê, sei lá, 2 técnicos carregando uma pessoa morta, né? E a gente vê como que eles fazem esse trajeto até o local onde vai deixar o corpo, né? Muitas vezes, né, eles saem rindo, saem conversando, né, e o corpo está lá, né, porque é tão difícil olhar para aquilo lá e ter que voltar a fazer o que você tem que fazer, né, você não tem tempo para chorar, você não tem tempo para se sentar, para lamentar aquela dor, porque o contexto, né, do hospital é muito dinâmico e a gente precisa estar pronto para o próximo. Então, assim, frente a esse contexto,
né? E aí eu fico pensando nessa questão da pandemia, quando os profissionais de saúde são chamados de heróis, né? E não sei se os heróis sofrem, se os heróis, né, têm sentimentos, se os heróis podem, né, fraquejar e ser vulneráveis, né? Me parece que essa dificuldade ela aumenta, né? E aí a gente vê muitos profissionais, né, dizendo eu não aguento mais, né? E parece que aquilo é uma coisa individual, né? Porque muitos sofrem sozinho e não compartilha, né, essa dor, porque daí você olha para o outro e parece que o outro está bem, né? E aí você acaba não se permitindo sofrer, porque parece que aquilo é só seu, né? Dentro do ambiente hospitalar. Então, nesse sentido, eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Essa história de ser herói, né? Mas, né? Um herói que está frente a uma situação difícil que não tem como não sofrer diante de uma situação dessa. Sim, é isso que eu tenho visto, né? Os heróis sofrem. Eu sei que eu não atendo todos, mas alguns que eu atendo que estão na linha de frente, eles sofrem muito. Tem muitas questões aí dentro do que você fala, né? Quando você dá o exemplo dos técnicos que levam os corpos, enfim. Eu fico pensando assim que se não for natural para eles, não seria possível fazer esse trabalho por tanto tempo, né? Tem os dois lados aí. Tem a questão de que acaba se tornando natural, porque é o dia a dia, né? Acaba sendo natural mesmo, né? Fica mais tranquilo. Mas também tem as outras questões, como eu comentei, que nos atravessam, porque quando a gente lida com a morte do outro, a gente lida com a nossa própria. A gente faz contato, né, com a possibilidade da nossa morte. E a pandemia, ela põe todos nós em risco. Porque antes, estou levando o corpo de alguém que morreu, mas eu não tenho essa doença, não tenho esse risco. Mas os que mais se contaminam, hoje não mais, né? Estão vacinados, mas no começo, quantos médicos morreram, né? Quantos profissionais da saúde que foram afetados também. Então, assim, são heróis? Gente, são heróis. Olha, eu ouvi coisas que eu só sei que existiram porque eu ouvi deles, mas que nunca eu iria imaginar que aconteceram, né? Esse médico que eu falei do Mato Grosso, ele descrevia cenário de guerra, de chegar, das pessoas agarrarem nas pernas dele, doutor, pelo amor de Deus, me atenda, porque só tinha ele, né, durante o turno em que ele ficava, só tinha ele, né, era um médico por vez, e muita gente, então teve dia dele atender quase 100 pessoas, de não beber água, de não almoçar, gente, foi assim, muito sofrimento. Eles sofrem, sim. É impossível naturalizar isso, porque o que todos eles me relatavam era que não tinha tempo nem de comer, nem de beber água. Então, tem um sofrimento muito grande, sim. Eles choravam lá? Não. Acho que essa é a questão, entender que eu sou humano, eu tenho que ser forte ali para fazer o meu trabalho, mas eu preciso ter os meus momentos, eu não posso sentir culpa por isso. Gente, eu digo para vocês com toda certeza, o meu marido está aí, ele vê. No começo da pandemia, todo domingo eu chorava. Eu ficava a semana inteira forte, atendia todo mundo, mas todo domingo eu chorava. E aí eu tive que decidir, assim, eu não vou ver mais noticiário, porque normalmente no domingo eu ficava vendo os números, aquela coisa toda. A gente precisa achar esse limite. O que me afeta tanto a ponto de eu não poder fazer mais o meu trabalho, né? De me enfraquecer. E aí, tentei, quando me dei conta disso, quando estava me mobilizando, eu tentei achar mecanismos de me ajudar, para me ajudar. É isso que a gente precisa fazer. Eu posso sofrer, sim, é natural. E aí, o que eu faço com esse sofrimento? Quais são as alternativas que eu posso buscar para lidar com isso? Que aí, o que eu digo, não tem a receita pronta, vai ser de cada um. Mas uma coisa que eu adotei, eu faço atividade física todo dia, eu vou lá e tenho que suar a camisa, correr, isso me ajuda. Fazer terapia, para conversar, fazer o que dá. Cada um vai achar, nós todos temos que achar o nosso jeitinho. Não tem uma receita que sirva para todos, mas a gente precisa entender isso.
que eu vou sofrer, é natural, mas eu preciso olhar para esse sofrimento, eu preciso me acolher. Eu gosto de um livro da Ana Cláudia Quintana, aquele A Morte É um dia que vale a pena. é um dia que vale a pena viver. Eu acho muito bacana porque ela conta isso, de como ela vivia, do quanto ela se afetava, do quanto ela sofria, vivia na correria louca, fugindo da terapia porque não dava tempo, né? Ela relata isso, até o momento que ela se deu conta de que não existe cuidado sem autocuidado. Para mim, essa foi a maior lição daquele livro. Não existe cuidado sem autocuidado. Então, ok, você está na linha de frente, seu trabalho é puxado, você tem que ser forte, mas você precisa se cuidar. O que você faz para isso? Onde que está o teu autocuidado? Autocuidado envolve muita coisa, né? Isso que a gente fala de atividade física, cuidar da alimentação, as horas de sono, todos os médicos nos falam disso, né? É incrível que seja qual for a especialidade que a gente vai hoje, te volta com essa orientação. Pratique atividade física, durma bem, enfim. Mas aí tem essas outras questões, né? Das nossas atitudes diante do sofrimento, que é o que o Viktor Frankl fala, que nós não somos livres para mudar as circunstâncias, mas nós somos livres para escolher como nós vamos vivê-las. Então, lembrar do compromisso, do teu sentido de vida, do porquê que você está nesse trabalho, achar um sentido para estar vivendo tudo isso, eu acho muito importante. Não sei se respondi. Claro, obrigada, querida. Tem alguma pergunta? Eu tenho uma curiosidade. Sim. Você falou, né, que perdeu alguns pacientes, né, seus, né, com Covid, e aí a gente vive, né, esse cenário diariamente aqui, a gente perde muitos pacientes. E a impressão que me dá é que a perda, né, do psicólogo, quando ele perde um paciente no consultório, é diferente de uma perda dentro do hospital, porque a impressão que a gente tem é que o paciente aqui é de vários, né? Não é só do psicólogo, o paciente é do médico, o paciente é do fisioterapeuta. E aí, você acha que isso tem uma implicação em relação a essa questão da perda dentro do consultório, né? E essa perda, quando ela se dá dentro do hospital? Olha, eu tenho, porque assim, até retomando lá o conceito de luto, né? Que o luto, a tristeza, aquele sentimento decorrente do luto, ele vem da percepção da perda de um vínculo, né? Talvez no hospital o profissional não tenha o tempo, é paciente dele, é de todos, mas é dele, mas ele não tenha tido tanto tempo para ter uma relação, um vínculo com aquele paciente. Acho que a diferença é essa. No consultório, a gente tem um vínculo muito próximo, né, com o nosso paciente. Você encontra todos os dias, você acompanha aquela pessoa, você sabe tudo da vida dela, você conhece por dentro e por fora. E tem essa questão de uma continuidade. Quando eu perdi a minha segunda paciente, eu fiquei sabendo pelo Facebook, né? E eu fiquei chocada. E eu fiz um post lá no Instagram, o luto do psicoterapeuta. Então, muita gente comentou e muitos profissionais falaram: olha, que bom que você teve coragem. Eu pensei, mas como assim ter coragem de dizer que eu sofri porque eu perdi alguém com quem eu caminhava junto, né? Para mim, é uma coisa muito natural. Mas foi essa sensação, sabe, Jaque, o que acontece é que a gente também não está esperando a morte da pessoa. No post eu explico isso lá, né? Que muitas vezes eu tive a oportunidade de acompanhar a pessoa na travessia. A gente sabia que ela ia morrer. Eu e ela, né? Nós sabíamos que ela iria morrer. Estávamos esperando. Talvez no hospital aconteça isso, né? E para mim, as mortes dessas pacientes teve esse quê de diferente, porque das outras houve um preparo para isso. Eu sei que nem todos os pacientes no hospital você acha que vai morrer, né? Eu ouço muito isso. Nossa, estava bem e morreu de uma hora para outra. Enfim.
A gente está tentando salvar, vocês aí estão tentando salvar a vida da pessoa. Mas aqui fora tem disso, assim, o inesperado, entende? Eu não sei se eu consigo explicar, mas tem essa questão do inesperado. Foi de uma hora para outra. A pessoa estava bem, foi para o hospital e aí ela morre. Enfim, não teve uma continuidade, não teve um trabalhar. Né? A última pessoa que eu perdi, ela tinha feito uma sessão de constelação. E aí, num dia, eu estava saindo da clínica e ela chegando, eu indo para o estacionamento, e ela estava chegando para uma consulta com o psiquiatra lá da nossa clínica, e ela me falou algumas coisas e eu disse, na próxima a gente fala sobre isso. Mas não teve próxima. Então, essa questão da ruptura brusca, entende? Acho que talvez seja o que mais pelo menos acho que foi o que mais me afetou, eu posso falar por mim, né, nesse sentido. O que eu tenho escutado de outros profissionais também é essa coisa da não despedida. Essa semana, uma me falou disso, né, de uma profissional, de uma paciente que ela atende, que está se sentindo muito culpada, foi uma supervisão que eu dei, que ela está se sentindo muito culpada, a paciente, muito culpada, porque levou o irmão para o hospital, e a mãe estava tomando banho, o irmão estava passando mal, ela levou para o hospital, a mãe não escuta muito direito, né? E ela falou, estou levando para o hospital, a mãe nem... E a mãe não se despediu do irmão. Entende? O irmão morreu. Então, essa coisa do inesperado, de não poder se despedir, é uma coisa que tem tocado muito. Especialmente quando existe o vínculo, né? Então, eu sei que no hospital também não dá tempo, muitas vezes, de se despedir. Você chegou e o paciente tinha ido a óbito, né? Mas o que eu vejo mesmo que pega é a questão do vínculo. Bom, eu acho que aqui... Deixa eu só fazer... Primeiro, agradecer a sua fala, Francisca, muito obrigada, tá? Oi, Sheila, não estou te vendo. Você está me vendo? Peraí, deixa eu aparecer aqui no meio. Não, pode ficar. Aí, você está me vendo agora? Ah, agora sim. Que bom revê-la. Que bom revê-la, que boa sua fala, muito útil, né, para todos nós. Então, eu vim só, na verdade, eu não vim fazer uma pergunta, só algumas colocações. Primeiro, depois você lê, as pessoas estão gostando bastante, né? Olha no chat. Foi muito importante tudo que você traz, e eu acho que, assim, quando a gente fala dos profissionais, né? Nós somos os profissionais, todos nós, né? Você que está falando, nós que estamos aqui assistindo. Então, é muito interessante a gente pensar que, enquanto você falava, a gente ia pensando na gente mesmo, né? Sim. Como que é para a gente, como que a gente reage, e o que é esse autocuidado, né? Acho que essa nossa conversa já faz parte, isso tudo incrementa o nosso autocuidado. O autocuidado não é só eu ir para a academia, né? Eu ter uma boa noite de sono, mas, assim, essas reflexões são muito, não só pertinentes, mas necessárias. Então, o conteúdo que você nos traz está muito ligado para o nosso autocuidado, né? Enquanto isso, eu acho que a gente foi tendo todo esse nosso autocuidado de reflexão, de posicionamento, né? Então, era só para pontuar isso, que foi muito bom, né? Foi muito bom revê-la, foi muito boa a sua apresentação, e mostrar que isso realmente nos acrescenta, né? Então, isso era mais para te dar essa devolutiva de que isso nos acrescenta, tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Sheila. E agora, para finalizar, eu vou fazer só mais uma pergunta. Meu Deus, tive mais perguntas. Eu quero saber de você, o que é que você pensa? Você acha que a gente, né, frente à pandemia, você trouxe isso na tua fala, você acha que a pessoa do futuro vai ser diferente em relação a essa questão da sua vulnerabilidade, em relação a essa questão da finitude, pelo fato da gente estar entrando tanto em contato, né,
com esse contexto de morte, com essas discussões, você acha que a gente vai sair diferente disso? Além das doenças, dos transtornos, eu quero saber se a gente vai sair diferente e se a gente vai ter, né, um outro olhar, principalmente frente a essa questão da morte, da finitude. Olha, a gente precisa, né, Jaque? Eu sei que nem todos sairão diferentes, com certeza. Nem todos vão evoluir, infelizmente, né? Mas quem quer ser saudável, quem quer crescer como pessoa, como humano, precisa ser. Por isso que eu destaquei aquelas características lá que o Rogers propõe, né? Da abertura, né? Da sensibilidade, da espiritualidade, da humanidade, dessa postura de esperança. Nós precisamos ser. Quem quiser ser saudável, quando eu coloco ali, lógico, todo mundo, entre aspas, quando acabar a pandemia, a vida vai continuar. Muita gente vai ser pior do que antes. Mas quem quer ser saudável, quem quer crescer, vai ser diferente. Porque o mundo não vai ser o mesmo, gente. Não é mais o mesmo. Não adianta tapar os olhos para essa realidade. É claro que muita coisa vai voltar, mas muita coisa já deixou de existir. Né? Especialmente as formas de trabalhar. Eu tenho ouvido muita gente dizer que não quer mais voltar no presencial. Eu atendo muita gente de Londrina, inclusive, que não vem mais no presencial. Poderia vir, já está vacinado, mas não, mais cômodo. Eu ganho tempo, entende? Então, tem muitas outras questões envolvidas aí que a gente... Sinceramente, eu acredito que em 20 anos o mundo vai estar muito mais adoecido. Muito mais. Só que quem quer evoluir, quem quer sobreviver, precisa ter mais abertura. E talvez esse seja um tempo de oportunidades. Esse eu acredito. Eu gosto demais, eu tenho olhado muito para o Viktor Frankl, né, também. E o Viktor Frankl, não sei se todos conhecem a história dele, mas ele foi capturado e ele sobreviveu 3 anos nos piores campos de concentração. E ele diz assim, que lá foi uma oportunidade, né? Ele já era uma pessoa extremamente especial, mas ele perdeu a família dele inteira, né? Exceto um irmão, mas os pais, a esposa, ele era recém-casado. E ele disse isso, que ele sobreviveu porque ele decidiu sobreviver. E para isso, ele disse, eu vou comer o que me derem para comer, eu vou dormir, ainda que seja no chão frio. Então, ele fez isso, ele sofreu bastante, ele perdeu até as pontas dos dedos dos pés, né, de tanto frio, mas ele sempre manteve a esperança. Ele transcendeu, ele sabia que a vida dele tinha sentido e que ele iria fazer algo para a humanidade com aquilo que ele viveu. Então, eu olho para isso, e é assim que eu penso, né, que a gente precisa fazer algo com isso, algo melhor. Eu decido, eu digo sim, eu quero ser melhor. Vai depender da decisão de cada um. Nós somos instrumentos de cura, então nós temos obrigação de ser melhores. Ok? Ok, estou encantada com isso, vou ter que pensar. Mas foi um belo recado. Eu estava achando que nós precisamos fazer uma chamada, nós duas. Também acho. Ou talvez um encontro, né? Isso mesmo. Enquanto o encontro não é possível, aliás, você me deve uma visita, né? Verdade. Kika, então quero te agradecer, tá? Foi muito bom estar com você aqui hoje, tá? Eu pessoalmente estou muito feliz, você sabe que eu gosto muito de você, e foi muito bom, né? Não só a tua presença, mas o conteúdo que você trouxe, né? Para a gente, tá? Eu vou estar disponibilizando, né, para o grupo. A gente tem um grande grupo aqui de WhatsApp, eu vou estar disponibilizando. Depois as pessoas costumam assistir às palestras, às vezes esse horário é ruim para algumas pessoas, mas o pessoal acaba assistindo, tá? E muito obrigada por tudo que você trouxe e pela tua disponibilidade, tá? Logo mais vamos nos ver.
Estou com muita saudade de vocês, de você, do Wagner, tá? Um beijo grande. Um beijo. Eu espero contar mais vezes com você aqui. Já que nós estamos atrasadas já, eu vou usar mais 30 segundos. Tá. Eu quero terminar com uma sabedoria bíblica que eu acho que cabe muito nesse momento, que diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Que todo esse sofrimento não nos destrua, mas que nos fortaleça como profissionais. Agora é só, gente. Beijos. Beijo e até mais. Abraço, Wagner. Tchau, Wagner. Obrigada, Tchau. hein? Prazer te ver. Tchau, Kika. Te amo, hein? Também te amo. Beijo. Tchau. Vamos nos falando. Vamos sim. Vamos marcar uma live, só nós. Vamos. Ei, fica aí que a gente vai tirar uma foto para a gente publicar. Perfeito. Só que a gente... Boa pergunta. Vamos ler como que faz. Depois a gente só tira o print Da tela? Depois a gente tira. só fica atrás com os 2 segundos. Daí Você consegue tirar? Vai fazer o print. Calma. Aonde que tá? Podíamos ter tirado com todo mundo, hein? Também. Eu não tirei nenhuma. Calma que a gente tá... Pronto, eu tenho que... Não vai dar certo. Não, ficou parado assim. Não, Ficou... Deu? Tá, não, ficou assim. tá. Deu? Depois o Pedro tira na hora aqui. Por isso eu acho que só fica parado uns 2 segundos para ele conseguir pausar o vídeo. Aí tá gravando tudo. Calma, deixa eu tirar a gravação. Não, nos 3 pontos. Não sei se já. Tá, não, só pra entender um negócio, porque ele tirar o print na hora de gravar, na hora de postar? Acho que ele tira. Ele tira depois. Vamos parar a gravação. Por aqui.